Bom, doutor Moisés, eu agradeço o convite, um honroso convite, e, além de agradecer, parabenizo a iniciativa da SBOT nessa seara, porque eu acho que é a única especialidade, né? Não sei se o Chau concorda, mas acho que vocês estão sendo pioneiros nessa questão de dar vazão a essa percepção, né, de que a telemedicina está avançando. Quisera as outras especialidades também entrassem em fundo nessa história, acho que nós teríamos grandes progressos. Bom, a telemedicina me interessa bastante, foi objeto da minha tese de doutorado, que eu defendi agora em dezembro, lá no Largo São Francisco, e também tem um livro, o Tratado de Biodireito, né, que vai estar no Prelo, eu acabei sendo coautor do capítulo. Né? Bem, a declaração de tela, eu vou falar um pouco de norma, tá? Quando eu era só médico, eu não gostava muito de ler, então eu entendo que vocês também não gostem muito. Eu ainda também não gosto tanto, depois fiz direito. Mas a norma é o que dá o fundamento para a nossa atuação, né? Principalmente a norma ética. A gente não tem norma legal em telemedicina, né? Não existe uma norma ordinária dentro do ordenamento jurídico que fale de telemedicina. Quiçá tenhamos, né? Seria até interessante que nós tivéssemos. O que a gente tem hoje são normas éticas, né? E eu vou falar da principal norma ética, que é uma norma mundial, né, que é a Declaração de Tel Aviv. Ela, mais ou menos, em termos éticos, seria como se fosse a Constituição Federal para o nosso ordenamento jurídico. Então, ela dá toda aquela base de princípios, enfim, são coisas mais gerais que, a partir daí, delineiam. Cada país delineia a sua norma nacional, né? Então, isso foi uma normatização de 1999, né? E a base disso é muito simples, né? Os princípios éticos da Declaração de Tel Aviv são consentimento e a confidencialidade. Vejam, não dá para a gente trabalhar em telemedicina sem ter o consentimento do paciente. Aliás, não dá para a gente trabalhar em medicina sem ter o consentimento do paciente, principalmente em procedimentos invasivos. Eu sou cirurgião, né? Eu sou ginecologista e mastologista, vocês são de uma especialidade cirúrgica, a gente sabe que o consentimento em áreas cirúrgicas é mais crucial até do que nas áreas clínicas. Em telemedicina, isso é mais importante ainda, porque a gente está em face de uma plataforma que nem os médicos e nem os pacientes ainda conhecem muito. Então, dentro de uma área, vamos dizer, relativamente desconhecida, o consentimento se coloca como algo fundamental. E também a confidencialidade, né? Por que isso é importante na telemedicina? Se eu estou atendendo a minha paciente numa consulta ginecológica no meu consultório, e eu não estou usando nenhum aparato virtual, eu sei que a confidencialidade dessa paciente está preservada. Eu estou entre quatro paredes. Na medida que eu faço atendimento telemédico, eu já coloco alguns bias, né, vamos dizer assim, nessa interface, né? Então, eu posso ter algum tipo de desvio, né? Algum hacker, por exemplo, pode entrar na coisa. Qual que é a minha obrigação como efetor? Eu preciso preservar a confidencialidade dessa paciente. Eu vou poder garantir totalmente? Não. Mas eu preciso mostrar, no caso de algum evento litigioso, né, juridicamente litigioso ou eticamente litigioso, eu preciso mostrar para o meu julgador que eu tomei os cuidados necessários. Então, esses dois princípios que estão na declaração são fundamentais, o consentimento e a confidencialidade. A responsabilidade médica, aí entra a questão da competência. Competência, não vou dizer do lado processual jurídico, né, que aí tem um significado totalmente diferente, mas a competência como nós, médicos, conhecemos competência, que é saber fazer, ter o saber técnico, saber atuar e ter atualização para poder trabalhar junto com o paciente. Na telemedicina, obviamente, isso assume uma importância especial. Os recursos tecnológicos são absolutamente necessários, você não consegue trabalhar em telemedicina sem ter recurso tecnológico, a tecnologia faz parte da própria essência da telemedicina, e o médico tem que saber lidar com esses recursos. E a qualidade de informação. Eu vou comentar, mas hoje, de acordo com a norma que a gente tem, eu não consigo hoje, tá? Até dia 7 de fevereiro, né, Chau? Eu não consigo, aqui, na frente de um computador, e o meu paciente à distância, eu não posso fazer esse atendimento, uma teleconsulta à distância.
pela norma que existe hoje, eu vou falar disso. Logo, vai ser possível isso, né? Então, hoje a gente já vai formatar a configuração ética de uma forma específica para eu poder fazer o atendimento à distância dentro de alguns limites, obviamente, né? Mas essa qualidade da informação, quando eu lido com o paciente à distância, é fundamental. O paciente tem, até pelo fato, né, vamos dizer, o agravante de não estar na frente do médico, né, eu vou colocar o agravante bem entre aspas, porque eu sou um defensor da telemedicina, mas existe, logicamente, é diferente você atender um paciente à distância e um paciente olhando no olho. Então, a qualidade da informação que você passa de uma maneira virtual é fundamental. Essa é a nossa resolução, essa é a nossa resolução que está vigente, vejam, há praticamente 17 anos, né? A definição da telemedicina, o Dr. Moisés Cunha já colocou, eu não vou repetir, né? Mas é essa mesmo. Vejam, o objetivo é assistência, educação e pesquisa. Então, a telemedicina é algo bastante amplo, bastante amplo. É necessária, segundo a resolução, infraestrutura tecnológica apropriada, pertinentes, e obedecer às normas técnicas do CFM pertencente à guarda, veja, a guarda desses dados, ao manuseio, à transmissão desses dados, confidencialidade, privacidade e sigilo. Então, veja, os princípios são bem simples, mas são bem importantes. A responsabilidade do médico é do médico que está do lado. Então, vejam, hoje, o que se pode fazer, eu aqui médico, junto com uma paciente, vou consultar, por exemplo, um especialista que está à distância. A responsabilidade, juridicamente, é do médico que está com a paciente. Aquele médico à distância que vai me orientar, ele é responsável solidário. Em juridiquês, a gente chama responsabilidade solidária, não uma responsabilidade acessória, que seja menor, mas algo que vai ter uma conotação muito dependente da situação específica, né? Então, depende do grau vamos dizer, da força que aquele especialista deu para aquela sugestão de conduta, por exemplo, isso vai ser valorizado no caso de uma aquilatação de responsabilidades. O suporte diagnóstico e terapêutico do médico de descanso apenas em caso de emergência ou mediante solicitação do médico do paciente. Então, veja, hoje a nossa norma é muito restritiva em relação ao atuar em telemedicina. Eu vou falar um pouquinho do WhatsApp. É muito questionável a gente chamar o WhatsApp de telemedicina, né? Mas como suscita muitas dúvidas, eu acabei colocando alguns slides nesse aspecto, e a gente acaba mexendo muito com o WhatsApp, eu acho que vocês também vivenciam isso, né, em relação aos nossos pacientes. E é algo que tem chegado muito ao CREMESP, né? Então, em 2017, foram abertas 484 sindicâncias sobre o tema. Sindicância é quando existe uma queixa, e a partir daí vai ter um filtro, né, se aquilo vai para um processo ético profissional ou não. Mas existe um afluxo de sindicâncias nessa coisa do WhatsApp. Porque quando você coloca uma opinião no WhatsApp, em frente a uma paciente, o cuidado seu como médico tem que ser extremo, porque você está colocando a prova lá, né? Se algo estiver errado, se eu, obstetra, falo para aquela paciente que se queixou de uma dor em hipocôndrio direito, não, tome um Buscopan e tudo bem, vai dormir, daqui a 2 dias você tem a consulta agendada e aquilo for uma apendicite, eu coloquei aquilo no WhatsApp, a prova é muito fácil. E isso chega ao CODAME. O CODAME assumiu a responsabilidade desse atuar no WhatsApp, né? Bom, é isso que eu falei, o CODAME é o responsável. E quando a gente fala em mídias sociais, engloba tudo, né? Engloba o WhatsApp, é o mais corriqueiro, mas engloba tudo, né? YouTube, Instagram, enfim, né? Eu cheguei a colocar algumas vezes, quando eu fazia parto de paciente, fotinha minha com o nenê, do lado da mãe, né? E colocar aquilo em rede social. Hoje não pode mais fazer isso, mesmo com autorização da paciente, tá? Então, é formalmente proibido. Por exemplo, se vocês colocarem uma foto de um paciente, um jogador de futebol que vocês operaram, não dá, né? Não existe essa possibilidade. Isso é proibido agora.
O antes e o depois vale muito para quem mexe com a questão estética, né? Então, aqui não preciso nem comentar tanto com vocês, mas isso que eu acabei de falar agora, né? Essa colocação desse tipo de marketing em rede social, hoje realmente é vetado. Isso vai de sindicância para processo, com certeza. Bom, enfim, existia um alerta ético do CREMESP, isso foi motivado muito por aquela questão da nossa ex-primeira-dama, né? Houve um problema em relação a um grupo, né, de médicos que atendeu no hospital aqui de São Paulo. Então, hoje há uma limitação até de como você vai lidar com opiniões perante grupos no WhatsApp, né, de manter a ética, de manter a seriedade, de manter a coisa na questão científica. Então, vamos dizer, o corolário disso tudo aí é permitido o uso do WhatsApp e plataformas para comunicação, mas em caráter privativo, né? Você deve conhecer o seu paciente, tá? Então você pode orientar por WhatsApp, desde que você conheça o caso clínico, e aquilo tem que ficar limitado a um grupo, eventualmente ao grupo de médicos, dentro da questão científica, e também você não pode ficar identificando o paciente dentro de um grupo. Vou falar um pouquinho da digitalização dos prontuários, né? Desde 2007, é permitida a digitalização de prontuários, você não precisa ter mais cópia em papel. Mas existem algumas normas em relação a isso, né? O dever de guarda e de sigilo cabe à instituição, aquilo que eu falei, se você digitaliza o prontuário, você tem que preservar esse sigilo, não tem que fazer com que você deve provar que você tem um sistema antivírus, por exemplo, no caso de algum problema. É exigido esse nível de segurança 2, né, o NGS 2, até para evitar fraudes, né, numa arguição por responsabilidade. Então, o Conselho Federal ele reconhece a importância, né, disso e acha que isso realmente é uma modernização, né, mas tem que ser preservada a confidencialidade. A teleradiologia diz muito respeito à área de vocês, né? Então, já existe norma sobre isso desde 2014. A transmissão, o radiologista deve fazer esses laudos associados aos dados clínicos, como é habitualmente, né? Isso não é exceção em relação a laudar. A autorização do paciente, mediante consentimento informado, ele sabe que aquele laudo vai ser transmitido à distância, ele tem que autorizar. E o laudo, obviamente, por especialista em radiologia, e não é aplicável a ultrassonografias, que é um exame mais dinâmico, né? E nem a procedimentos invasivos. Para quem tiver interesse, existe uma norma que é o ISO 13131, que fala em relação à qualidade de atendimento em telemedicina. É uma norma bastante extensa e muito detalhada. É interessante para quem vai realmente para uma instituição de saúde, por exemplo, que vai atuar nisso, né? Ela fala de diretrizes para o planejamento de qualidade, avaliação e tratamento do risco, existe um risco inerente a uma plataforma digital, melhorias nos serviços e na segurança, isso também a ISO 13131 fala bastante, fala das habilidades e treinamento da equipe, né? O professor Chau vai falar disso em seguida, do treinamento, enfim. A gente sabe que como profissional liberal, nós somos certamente os de maior risco, né? O médico é o que tem mais risco de ter um litígio judicial hoje em dia, né? Não existe outra profissão que chegue perto, né? Então, como lidar com essa situação? O doutor Moisés já falou do erro médico em telemedicina, né? Como que deve ser esse compliance na medicina, em telemedicina? Esses são 2 artigos que eu inseri na minha tese, né? É uma preocupação constante, muito da minha tese foi por conta de literatura norte-americana, onde a telemedicina já é bastante usada, e são bem recentes até os trabalhos. O que é compliance? É uma palavra chique, né? Partiu do linguajar jurídico, mas está cada vez se popularizando mais, né? O que é compliance? Compliance, basicamente, é você se adequar às normas para evitar problemas, né? Então, por exemplo, se eu tenho lá minhas funcionárias da minha clínica,
eu tenho que fazer um compliance na questão trabalhista para quando aquela funcionária se desligar da minha clínica, não ter grandes problemas financeiros até em relação à falta do compliance. Em telemedicina, isso é uma realidade, né? Como fazer o que conta no compliance em telemedicina, né? Como você vai se adequar a essas normas? Quais são as questões cruciais? Na telemedicina, você às vezes não segue barreiras territoriais. Você pode atender paciente de um estado, você pode atender a paciente que mora em outro país. Então, uma das definições importantes de telemedicina é definir qual que vai ser a norma aplicável. Será que vai ser a norma do local onde o médico atua ou será que vai ser a norma do local onde a paciente mora? Isso já tem que existir no próprio contrato de atendimento da telemedicina. O impacto da nova forma de comunicação na consulta é óbvio, né? Se você atende o teu paciente presencialmente e você... como comparar isso a um atendimento virtual, né? Como que vai soar para o paciente estar vendo lá o médico numa telinha, por exemplo, e não presencialmente? Como que isso pode afetar a relação médico-paciente? A segurança no registro dos dados, como eu volto a insistir, é fundamental quando você vai falar em compliance. Sigilo médico, que está associado a isso, né? Existem alguns hospitais, né? Eu acho que teve um hospital aqui em São Paulo que sofreu um ataque de hacker bem forte, né? Recentemente. Teve um caso em Londres também, um hospital de Londres. E esses dados são chamados, os dados dos pacientes são chamados de dados sensíveis. Quer dizer, são dados o dado de saúde diz muito da individualidade da pessoa, né? Enfim, e isso pode ser a divulgação desses dados pode criar problemas sérios para a instituição que tem a responsabilidade de resguardá-los. A curacidade diagnóstica, né, não é porque você não vai conseguir palpar o paciente, examinar presencialmente, que isso deve reverter numa diminuição de acuracidade diagnóstica. Não, você deve limitar a tua acurácia diagnóstica naquilo que é possível, quer dizer, você não vai poder ousar em uma situação que você vai ter que ter um atendimento presencial fazendo só telemedicina, nesse sentido, né? A acuracidade diagnóstica não pode perder valor num atendimento à distância. As demandas do paciente cliente, né? Eu vou falar um pouquinho disso agora, mas acho que naquela questão que foi colocada na palestra anterior, né? Da percepção da qualidade do paciente. E a carência de regulação. Realmente existe uma carência de regulação, e mais que isso, a regulação está muito atrasada em relação às possibilidades, a verdade é essa, né? Isso tende a mudar agora, né, aos poucos, né? Mas ainda tem muito a avançar. Agora, na parte ortopédica, né, eu pensei, para essa nossa conversa aqui, eu pensei 2 artigos que eu achei interessantes. Um é da Universidade de Arkansas, que é bem recente, até do ano passado. Na linha do que o professor Moisés falou, né, o provimento de assistência ortopédica a comunidades afastadas. Né? Acho que na verdade, isso motivou mundialmente a telemedicina. Né? Por exemplo, se você for pegar a Austrália, por exemplo, né? Você tem meios financeiros e uma grande extensão territorial onde você pode, não tem especialistas, né, por conta dessa pulverização populacional, e você pode, à distância, investir nessa coisa de um especialista num grande centro dar assistência ao paciente que está nos grotões da vida. Vale para o Canadá, vale para o Brasil e vale para os Estados Unidos também. Na Índia também isso acontece bastante. Avaliação de complicações cirúrgicas sem necessidade de consulta presencial. Eu vou até deixar para falar um pouquinho mais disso no trabalho que vem na sequência desse aqui, né? E a diminuição de custos, né? A gente estava falando de custos médicos agora, porque o deslocamento dos pacientes, se você faz o atendimento virtual, você não vai ter tanto problema em relação a isso, ou não vai ter problema nenhum em relação a isso. Então, você tem uma chance maior para alguns pacientes de uma melhora do grau de satisfação.
Esse um trabalho da American Association of Orthopedics do ano retrasado. Esse Dr. Alfred Atanda, ele acabou meio que, por acaso, pesquisando a coisa, porque ele atendeu um rapaz de 17 anos, fez uma reconstrução do ligamento cruzado anterior. E esse paciente morava 90 milhas, né, daria uns 200 e poucos quilômetros do local, do centro de ortopedia, né, onde foi feito o procedimento. E o pai desse rapaz, ele tinha um retorno marcado e falou, olha, não vai dar para ir, mas eu queria te mostrar, né, dá para te mostrar pelo FaceTime? E ele mostrou lá a ferida cirúrgica pelo FaceTime e o médico viu que estava tudo certo, quer dizer, uma coisa muito simples, né? E isso, não, tudo bem, está tranquilo, faz isso, nos veremos em dia tal, e houve uma satisfação muito grande do rapaz e do pai por essa atitude do médico. Então, esse cirurgião, esse ortopedista, resolveu pesquisar, poxa, como que funciona essa coisa, né? Veja, eu estou colocando isso para vocês porque eu acho que se a gente for pensar nessa mudança de paradigma que nós teremos em relação à medicina, com essa norma que vai sair agora, né, nova norma do Conselho Federal de Medicina, eu acho que a gente não tem que pensar em operar tumor de coluna à distância agora, né? A gente tem que começar aos poucos, né? Então, como começar aos poucos? Como dar um start na área de vocês, né? Ou na minha área, que também é uma área cirúrgica? Por exemplo, uma avaliação de um paciente que você operou, né? Ao invés de ele no teu consultório, o paciente está aqui em São Paulo, o paciente mora lá em Barretos. Você faz um atendimento virtual, né? Não é uma coisa complicada. Se você detecta algum problema naquela avaliação sua visual e também pela queixa, obviamente, que você vai fazer, tem toda a questão da anamnese, você vai requisitar o paciente para uma consulta presencial, ou não, né? Então, é muito interessante, eu acho que uma forma de começar a fazer a coisa, né? Quais seriam as vantagens dessa teleconsulta, então, para o paciente? Veja, ele comparou, nesse trabalho, o tempo de consulta, não da consulta em si, mas na média, para o paciente chegar na sala de espera, ficar lá lendo revista, fazer a fichinha, né, de retorno, a secretária chamar para entrar no consultório do médico, e ele vai ficar 10 minutos, em média, em consulta, na consulta com o médico. Ele gasta para isso 68 minutos. E se pegasse um aplicativo, que ele entra lá em 1 minuto, 2 minutos, gastaria 17 minutos, né? Então, só aí a gente já tem um diferencial grande para o paciente e para o médico. Sem perda, com a vantagem também você não vai ter perda nenhum de tempo em deslocamentos, em viagens, né? Principalmente para pacientes que moram longe. Mas a gente pode fazer essa adequação até para quem mora aqui na capital, né? O trânsito aqui é um absurdo, né? Às vezes, para você andar 10 quilômetros aqui, você demora 1h30, né? Então, eu acho que existe, talvez até mercadologicamente, há um interesse grande nisso. E também, se você está enfim, né, esse paciente vai ser em uma estrutura hospitalar, não vai ter contato com pessoas doentes, né, vai correr menos riscos. Quais são as vantagens para a equipe médica, né? Menos custos trabalhistas, né, em termos de alocação de profissionais, você vai ter um contato direto com o teu paciente, sem depender de funcionário, menor utilização de recursos, né, de material descartável, de papel, enfim, né. E a vantagem mercadológica, como eu já falei, né, pode pegar bem e cada vez pega melhor, né, porque assim, hoje cada vez mais pessoas estão acostumadas a usar a tecnologia, né, a pessoa vive com o smartphone, né? Faz tudo com o smartphone, né? Então, pode ser bastante interessante até em termos de mercado. Desvantagens, ainda segundo o trabalho, né? Existe ainda uma resistência de pacientes que são avessos a modais tecnológicos, né? Principalmente pacientes mais velhos, né? Então, isso é algo que a gente vai ter que lidar. E as questões ético-legais, né? Isso é um fato. Então, quem vai trabalhar com
com telemedicina tem que fazer um compliance, né? Tem que investir em compliance. Tem que fazer um contrato simples, mas que seja, quantos minutos? Que seja inteligível para o paciente, tem que saber as limitações daquele método. Eu estava exemplificando outro dia para o Dr. Moisés, né? Mas, por exemplo, se você está fazendo uma teleconsulta, pode dar pau no sistema, né? Então, como fazer em relação a isso, né? Qual que é o plano B, por exemplo, né? Que serviço de urgência que aquele paciente vai ter que procurar? Tudo isso tem que ser previsto, tudo isso vai ser aquilatado num eventual processo, né? Esse livro, eu não sei se vocês já viram, é um pouco assustador, porque ele fala justamente de inteligência artificial, né? E nem sempre, viu, doutor Moisés? Quer dizer, no futuro, isso vai passar não para o humano, mas para a máquina. É inevitável, né? A gente só não sabe em quanto tempo isso vai acontecer. Mas a inteligência artificial, que já domina muitas áreas do conhecimento, né? Na área médica, o que vai acontecer? O paciente o smartphone vai virar o médico, né? Aquela coisa vai cair em algum algoritmo e do algoritmo vai ser a conduta, né? Então, nós ainda chegaremos nisso. Eu acho que não é exercício de futurologia, não, é fato. Isso é uma foto do livro, né? A questão da internet das coisas, né? A internet das coisas é a interligação entre a máquina sem interferência humana. Isso... Veja, em 2008, mais ou menos, houve uma virada em relação ao número de máquinas interligadas virtualmente em relação à população mundial. Então, em 2020, a gente vai ter 50 bilhões de máquinas interconectadas para 7,6 bilhões de habitantes, né? Então, como não pensar numa mudança de paradigma na nossa área, na área da medicina, sem levar isso em consideração? É impossível, né? A máquina vai realmente dominar, talvez nos próximos 10, 15 anos, o nosso relacionamento médico-paciente, e depois eu acho que a coisa vai mais além mesmo, né? Eu acho que o que nós podemos fazer nesse momento, né? Penso que nós não podemos perder o nosso protagonismo como médicos. A gente sabe que a telemedicina é uma área multidisciplinar. Ela envolve todo o aparato técnico, de tecnologia da informação, envolve toda a parte administrativa, os financiadores do sistema, obviamente, né, que normalmente existe um custo até elevado nessa, né, sempre que a gente fala em tecnologia. Mas acho importante nós mantermos o nosso protagonismo, ainda mais agora, né, que nós estamos tendo essa mudança de paradigma ético-normativo, sempre mantermos o nosso protagonismo. Eu agradeço a atenção de vocês e fico à disposição.